Fala galera, bora então bater aqui o nosso gabarito de analista administrativo, cara, na veia, só mostrando para você aí o que tá certo, o que tá errado, se cabe recurso, sem ficar, ninguém quer aula agora, né? Agora você quer saber aí do gabarito da banca para poder comparar com o seu e saber se cabe recurso. Então, a gente vai fazer aquela correção na veia, bem legal para te ajudar. Combinado? Vou passar a bola aqui então para a Jana, que vai começar a correção de português. A gente se encontra daqui a pouquinho nas minhas matérias. Até já! Bora então fazer a nossa correção das questões de língua portuguesa. Bora aí comigo? Deixa eu abrir aqui para você. Então, olha só, a gente tem um texto que aqui do Leonardo Bessa, que fala sobre o cliente ter sempre razão. E vamos já diretamente aqui para as nossas questõezinhas. Veja só. De acordo com o texto, ao reclamar seus direitos, os consumidores brasileiros usam um critério pessoal de justiça, derivado de sua falta de conhecimento acerca das leis, dos seus direitos e de como eles devem ser observados. Então, volto para cá. E ele vai ficar meio coisadinho assim, ó. Não tem problema. E como eles devem ser observados. Então, olha só, aqui o que a gente tem, uma parte correta e uma parte não tão correta assim, né? Então, realmente, a gente tem os consumidores ali que fazem as suas reclamações a partir de um critério pessoal, mas dizer que é derivado da falta de conhecimento acerca das leis, dos seus direitos e de como eles devem ser observados, isso é muito específico. Então, a gente não tem como dizer que esse item aqui, ele apresenta qualquer tipo de correção, tá? Então, ele está incorreto, tá? Errada a nossa questão. A segunda diz assim: de acordo com o autor do texto, a lei prevê situações específicas em que o consumidor pode solicitar ao fornecedor a troca de um produto ou a devolução do dinheiro gasto na compra de determinado produto. Exatamente, tá certa a nossa questão, né? Ele diz exatamente isso, ele ainda traz ali quais são as situações em que isso acontece ali no texto, né? Quando ele traz aqui, ó, quando ele fala sobre o código, o artigo 30, o artigo 18, o artigo 49, ok? Então, bora, volta para cá, olha só. Segundo o texto, a expressão corrente "o cliente tem sempre razão", apesar de comercialmente motivada, não condiz com a realidade determinada pelo arcabouço legal. Certa também a questão, é verdade. Embora a gente tenha essa frase aí muito dita, não é o que o arcabouço aí legal vem falar. Não é sempre assim, não, né? Então, a nossa questão está certa. Bora para a próxima, olha lá. No terceiro parágrafo do texto, o vocábulo "que", presente na oração "que alega", é utilizado como elemento de coesão referencial e tem como referente o termo consumidor. E está errada essa questão. Por qual razão ela está errada? Realmente, o "que alega" traz ali a oração, mas não é o termo "o consumidor". Ele está retomando aqui a palavra, o termo "direito", certo? Então, é direito o que ele retoma e não o consumidor. A próxima questão diz: no início do quinto parágrafo, a vírgula empregada após o verbo ilustrar é facultativa e sua supressão preservaria a correção gramatical do texto. A vírgula é facultativa? Claro que não. A vírgula é obrigatória. Por quê? Porque a gente tem ali "para ilustrar". Para ilustrar é nossa oração reduzida, está deslocada. Então, a gente tem que ter a vírgula obrigatória. Sexta. As formas verbais acabou, queria e preferia são núcleos de orações, cujos sujeitos são elípticos e referem-se ao termo "uma pessoa". Certíssima! Olha só, vamos lá dar uma olhada aqui no pedacinho do nosso texto. Então, você tem aqui, ó, "uma pessoa", você tem o "acabou", o "queria" e o "preferia", certo? Então, uma pessoa que acredita poder, em qualquer circunstância, trocar um produto que acabou de adquirir. Quem acabou de adquirir? Uma pessoa.
porque simplesmente chegando em casa percebeu que não era exatamente aquilo que queria. Quem queria? Uma pessoa. Preferia de uma outra cor. Quem preferia? Uma pessoa. Portanto, tá correto, volta para lá. Opa, vem para cá, ó. Então, tá correto quando diz que tem como referente uma pessoa. Próxima questão diz: nas orações em que ocorrem as expressões "o cliente sempre tem razão" e "o direito do consumidor" desempenham a mesma função sintática. Certinho! São apostos especificativos. Olha lá no texto. Opa! Volta lá no texto, olha aqui, ó. O aforismo, "o cliente sempre tem razão". Qual aforismo? Ó? O aforismo X, certo? E aqui você tem a expressão "o direito do consumidor". O direito do consumidor aqui, opa, o direito do consumidor aqui acompanha a expressão X. Tá vendo? Qual expressão é? Qual aforismo é? Então, é um aposto ali especificativo, tá certo. A 8 diz: prejudicaria a correção gramatical do texto a substituição do trecho "a marcas e a lojas" por "a marcas e a lojas". Certo também, prejudica, porque, ó, crase antes de plural só com S. Você tá vendo o S aqui? Não, então não pode, né? Então prejudicaria sim a nossa correção, ok? Bora para a próxima. Aqui a gente tem um texto que fala sobre ficção, né? Sobre a palavra ficção aí. E vamos então para as nossas questões. Os críticos e teóricos de cinema Jacques Ammon e Michel Marie caracterizam a ficção como um simulacro da realidade, em uma oposição explícita à visão comum dos meios acadêmicos, segundo a qual a ficção é uma mentira. Não fala nada de meios acadêmicos, está completamente errada a questão, né? Não, isso aqui extrapolou, foi muito longe, o texto não fala isso. No último parágrafo do texto, o autor conclui que, sendo a ficção uma representação da realidade, o relato de uma situação passada caracteriza-se como ficção. Certo? É a conclusão que ele chega aqui, ó. Tá vendo? Ó? Qualquer tentativa de retomá-los no presente por meio de uma história será uma representação, será uma construção da mente de uma pessoa. Logo, será uma ficção. Portanto, está aqui certa a nossa questão. E a próxima diz: os textos caracterizados como obras de ficção são bem delimitados e apresentam alcance reduzido. Como assim, gente? Completamente errado. Que textos? Ele está falando aqui no começo, ó. A fantasia, né? Ele está falando sobre a ficção científica, sobre o romance. Tem alcance limitado? São bem delimitados? Não, ele usa só para exemplificar. Portanto, está aí incorreta a nossa questão, ok? Bora para a próxima? Bora. Olha só, questãozinha 12 diz assim, ó. No primeiro período do terceiro parágrafo, a substituição do vocábulo franceses por francês preservaria a correção gramatical do texto, embora alterasse o seu sentido e as relações sintáticas do período. Tá certo, né? Porque você tem lá, ó, os críticos, ó, teóricos de cinema franceses. Então, críticos e teóricos de cinema franceses, Jacques Ammon e Michel Marie. Então, são eles. Se a gente troca esse franceses por francês, críticos e teóricos do cinema francês passa a exercer uma influência aqui na palavra cinema. Então, aqui a relação de sentido estaria modificada. Logo, quando ele diz que preserva a correção gramatical, embora alterasse os sentidos e as relações sintáticas, a questão está correta. Próxima. Dada a sua função na oração, o termo "da mente" pode ser substituído pelo adjetivo "mental", sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original do texto. Então, você tem construção da mente por construção mental. Exatamente. Ali a gente tem uma locução adjetiva, portanto, está certa a questão. Posso trocar sem prejuízo.
Mantendo-se o sentido original e a correção gramatical do texto, o primeiro período do quarto parágrafo poderia ser reescrito da seguinte maneira: pode-se afirmar que, dessa forma, todo o relato, todo o relato não, é todo o relato, né? Todo gênero relato, e não todo o, como se fosse algum específico. Trata-se de uma tentativa. Não, trata-se não. Aqui, ó, o trata-se de é para sujeito indeterminado, e aqui eu tenho o relato. Então, a nossa 14 está incorreta. Questão 15. Na organização das ideias do primeiro parágrafo do texto, o conteúdo do segmento, mas com enredo, personagens ou ambientes inventados, se opõe à informação anterior à qual a ficção pode ser representada por uma fantasia, uma ficção científica ou um romance comum. Está errado. Por quê? Porque o trecho, ele diz respeito apenas ao romance comum. Olha só, volta lá comigo para você dar uma olhada. Aqui em cima, olha lá. Ele diz assim, ó. Pode ser uma fantasia que envolva monstros, heróis ou fantasmas. Pode ser uma ficção científica que envolva tecnologias que vão muito além daquelas que existem hoje. E também pode ser um romance comum, totalmente realista. Mas, olha lá, com enredo, personagens ou ambientes inventados. Quem? Esse romance comum. Então, não diz respeito a todo o trecho, mas só a esse último. E a próxima. No primeiro parágrafo, as três ocorrências da forma verbal pode expressam um sentido de possibilidade. Certíssimo. Olha lá de novo, olha lá. Diz assim, ó, pode ser uma fantasia, pode ser uma ficção, pode ser um romance comum. Então, a ideia aqui presente é a ideia de possibilidade, ok? E bora, então, ali para o nosso próximo texto, que fala sobre comunicação, certo? E vamos lá para as nossas questõezinhas acerca desse texto, que diz assim, ó. Para atingir seu propósito comunicativo, a autora constrói seu texto combinando as tipologias expositiva e narrativa. Errado, a gente não tem nenhuma narração ali, né? A exposição até pode ter exposição, mas é muito mais um texto de cunho argumentativo, né? Próxima. Sem prejuízo da correção gramatical do texto, as palavras é que, presentes no segundo período do segundo parágrafo, poderiam ser suprimidas. Tá errado. Por quê? Por causa da vírgula. Essa daqui foi uma questão difícil, ó. Na verdade, é que para interagir que nos comunicamos. Se você tira, ó, para interagir, nos comunicamos. Você entende, né? Fica correto. Você pensa assim, beleza, consigo entender. O problema aqui está com a pontuação, porque o para interagir é uma oração reduzida, né? É uma oração final. Então, precisaria da pontuação aqui para o período ficar correto. Tirar esses dois elementos não resolve. Pelo contrário, vai trazer incorreção. Por isso que está errada. A próxima diz assim, seria mantida a correção gramatical do texto se o trecho nos esquecer fosse reescrito como esquecer. Não dá, né? Por quê? Porque um é verbo transitivo indireto e o outro é verbo transitivo direto. Como é que eu vou tirar a preposição se eu não retirar o pronome? Então, você tem nos esquecer de ou esquecer alguma coisa. Não dá para trocar sem tirar o pronome. Portanto, tá errada a questão. E por fim, no texto, rejeita-se a ideia comum de que o ato de comunicar e interagir corresponde unicamente à transmissão pura e simples de informação. Olha lá, ó, não podemos nos esquecer de que a comunicação, a interação envolve mais do que simplesmente informação. Envolve, sobretudo, alguma forma de ação do outro. Exatamente, portanto, está certa a nossa questão. Fechou? Batemos aí, então, as nossas as nossas 20 questões de língua portuguesa, beleza? Fica aí o nosso gabarito e nos vemos com possibilidade de recurso assim que a banca liberar o gabarito dela também, o preliminar. Combinado? Fui!
Olá! Bora comentar as questões de direito eleitoral? Temos questões polêmicas, sim, questões que comportam recurso. Bora lá, vamos ver o que apareceu aí na prova. Questão de número 21, de acordo com a Lei de Eleições, Lei dos Partidos Políticos e também entendimento jurisprudencial do STF. Para o registro do Estatuto do Partido junto ao Tribunal Superior Eleitoral, é exigida a comprovação de apoio de leitores. Prof, não é leitores, é eleitores, de fato. Muito embora seja evidente aí o erro material, tá errado. Até porque nós temos a questão ali de analfabeto, então já dá para atacar aí, já dá para a gente discutir essa questão nesse contexto, tá? É de eleitores. Muito embora, repito, me parece que é um mero erro material de digitação. Não filiados a outros partidos em número correspondente a 0,5% do número de votos dados na eleição mais recente para a Câmara dos Deputados, correto até aqui, a última eleição, não computados os votos brancos e nulos, sim, não servem para nada, e obedecidas às exigências previstas de distribuição desses votos pelos estados e pelo Distrito Federal. Se a gente considerar os termos da lei, está errado, porque de acordo com o texto legal, faltou o quê? O 0,1%. Tá? 0,1% de eleitores em cada estado. E lembrando que o registro do TSE vem depois do registro no cartório de registro da pessoa jurídica. Tá? Por isso nós vamos considerar essa questão errada, vamos ver aí o que vem no gabarito, se comporta algum tipo de recurso. Tá? Esquisitona, já começando com esse leitores, que não é eleitores, né? Próxima questão, de número 22. Vigora nas eleições proporcionais o princípio da candidatura nata. Pode parar, nem precisa continuar. Nós não temos mais a figura da candidatura nata. Foi considerado inconstitucional o artigo 8º, parágrafo único, que tratava dessa candidatura nata. Quem já estava exercendo o mandato ali do sistema proporcional, pronto, já era candidato nato. Considerado inconstitucional. Então, o STF já decidiu dessa forma, a assertiva está errada. Próxima questão, número 23, diz assim: o registro de seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral é condição suficiente, já acende a luz amarela aqui, né? Suficiente, não precisa de mais nada, para que o partido político participe do processo eleitoral, receba recursos do fundo partidário e tenha acesso gratuito à propaganda no rádio e televisão. Eu marco como errada essa assertiva, porque não é suficiente. Por exemplo, para participar do processo eleitoral tem que ser pelo menos 6 meses antes das eleições. Né? Então, claro, e ainda só vai registrar o estatuto no TSE depois de ter o registro no cartório, registro da pessoa jurídica, o apoiamento popular e depois o registro no TSE. Então, a gente vai considerar errada essa assertiva. Questão de número 24, na circunscrição dos partidos políticos, as convenções partidárias são a instância máxima de deliberação a respeito da formação de coligações e da definição de candidatos. Também vamos considerar essa questão como errada. Por quê? Porque nós temos as convenções partidárias regionais e a nacional. Então, eu posso ter uma nulidade até de uma deliberação trazida numa convenção partidária inferior. Isso está previsto onde, prof? Lá no artigo 7º. Artigo 7º, parágrafo 1º, tá? Então, a gente considera essa assertiva errada também. Questão de número 25. A respeito do registro de candidaturas, julgue os seguintes itens. Os partidos devem reservar para cada sexo valor percentual mínimo das candidaturas que podem registrar, embora o preenchimento final efetivo dessas vagas possa ocorrer em percentuais menores. Errado! Tem que observar o mínimo de 30% para um sexo e máximo... desculpe, tia Marcinha, sendo tia Marcinha, mínimo de 30% para um sexo, máximo de 70% para outro sexo, e não é só no momento inicial do registro, não. Tem que se manter, se tiver alguma desistência, alguma inelegibilidade, tem que observar ainda esse mínimo na hora de fazer a substituição de algum candidato. Então, essa assertiva, tranquilo aí, que é errado. Nós temos essa previsão no artigo 10 da Lei de Eleições, parágrafo 3º. Artigo 10, parágrafo 3º
da Lei de Eleições. Questão de número 26. Não há obrigatoriedade de que a totalidade dos candidatos a que o partido tem direito seja escolhida nas convenções, podendo os órgãos de direção partidária preencher posteriormente as vagas remanescentes. Essa assertiva está correto. De fato, há previsão lá no artigo 10, parágrafo 5º, que o órgão nacional pode fazer isso desde que observado o prazo mínimo de 30 dias antes das eleições. Aqui não cobrou o prazo, mas a assertiva continua como correta. Artigo 10, parágrafo 5º da Lei de Eleições. Questão de número 27. O comprovante de escolaridade integra a relação de documentos que devem acompanhar o pedido de registro de candidatura. Essa questão eu acho que vai dar recurso, vai dar discussão, vai ser mais polêmica, porque é o seguinte, o rol trazido na Lei de Eleições, lá no artigo 11, parágrafo 1º, realmente o comprovante de escolaridade, a comprovação de que é alfabetizado, que é o que precisa nos termos da Constituição, não está elencado. Só que a gente tem que observar que, a assertiva ela não fala de acordo com essa legislação de uma forma específica. O enunciado da questão diz lá, a respeito do registro de candidatura, sem especificar. E, na verdade, tem que comprovar, sim, o fato de não ser analfabeto, ou seja, tem que comprovar ser alfabetizado com uma escolaridade mínima ali. Ocorre, entretanto, todavia, contudo, que essa previsão está em resolução do TSE, que não faz parte do conteúdo programático. Vou colocar aí para você anotar, que vai embasar o nosso recurso, tá? Essa resolução é a resolução, vamos colocar aqui, a resolução 23.455 de 2015 do TSE, que traz ali elencado realmente esse documento, de comprovação de escolaridade como um requisito, um documento essencial para o registro da candidatura. Ah, prof, então tranquilo, a gente anula essa questão. Só que a gente tem que lembrar também de jurisprudência. Aí nós temos 2 súmulas que também falam sobre comprovação de escolaridade. A súmula 15 e a súmula 55, se não me falha a memória agora. Um diz que a CNH, ela presume, é só uma presunção, portanto admite prova em contrária, a alfabetização, que a criatura é alfabetizada. Em contrapartida, o fato de ter exercido o mandato anterior não é pressuposto, a gente não vai presumir aí que ele é alfabetizado. A gente discutiu isso recentemente em aula, inclusive. Então, a banca pode ir, opa, peraí, tem súmula do TSE falando sobre alfabetização. Tá, mas dispositivo que elenca como um pré-requisito dentro do conteúdo programático, não. Por isso eu vou marcar como errado, tá? Sei que é um requisito que precisa, sei que tem súmula do TSE, entretanto, todavia, contudo, não faz parte do nosso conteúdo programático. E essa questão, com certeza, vamos elaborar aí um recurso, tá, para discutir esse conteúdo. Muito bem. Só um pouquinho, tia Marcina está conseguindo voltar aqui para poder riscar o conteúdo. Muito bem. Então, a gente considera a questão de número 27 errada. Questão de número 28 diz assim, a idade mínima constitucionalmente exigida como condição de elegibilidade é, em todos os casos, aquelas palavrinhas mágicas que a gente fala, sempre, nunca, necessariamente, verificada com data na data da posse. Errado. Eu tenho o vereador, que eu vou considerar na data limite do registro de candidatura, que é o dia 15 de agosto. Matéria bem batida, a gente falou na revisão de véspera, inclusive. Questão de número 29, os mandatos pertencem, aos partidos políticos, razão pela qual a desfiliação do mandatário acarreta a perda do mandato, constituindo as 2 exceções a essa regra, as seguintes: mudança de programa partidário ou discriminação política. Errado. A gente até poderia dizer, olha, já começou errado, porque aqui não especificou que é para o sistema proporcional, porque esta perda do mandato por infidelidade partidária ocorre exclusivamente
no sistema proporcional. Ok. E, de qualquer forma, não são só essas duas hipóteses, né? Nós temos mudança substancial do programa, desvio reiterado, grave discriminação, aqui nem está falando que é grave discriminação, e a questão da janela partidária. Então, está errado, porque também não são só essas duas hipóteses e não especificou que é apenas no sistema proporcional. E a nossa última questão de eleitoral, a de número 30, diz assim: no caso de filiação partidária, cabe ao partido inserir os dados do novo filiado no sistema eletrônico da Justiça, certo? Que se chama Filia, inclusive. Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, cabe à Justiça Eleitoral intimar pessoalmente, é isso mesmo, a agremiação partidária e dar-lhe ciência da saída do seu filiado. Tá correto. Aqui, artigo 19, parágrafo 1º da Lei dos Partidos Políticos. Isso eu chamei bastante atenção em aula, inclusive a gente falou, olha, se não... Opa, era o contrário. Aqui, se não comunicou o seu partido político e está exercendo o mandato, pode deixar que a Justiça Eleitoral vai lá e vai contar que esse traíra se filiou a um novo partido político. Então, essa assertiva está correta. Espero que você tenha arrasado aí na prova e vamos fazer as sugestões de revisão. Um beijo, fique com Deus e a gente se encontra por aí. Bora lá então corrigir aí nossas questões agora de administrativo e a gente já emenda de constitucional. Bem na regra, né? Como a gente combinou. Vai lá, tá certo, errado, por que tá errado, se dá recurso ou não, e assim a gente toca o barco, beleza? Vem pra tela comigo, vamos lá. Olha só. Vamos então pegar agora a nossa questãozinha 31 de licitações, hein? Essa aqui tá correto. Bateu certinho aí o conceito de pregão. Inclusive, foi aquilo que a gente trabalhou na prova, na revisão. Na revisão, a gente trabalhou essa parte aqui do pregão, conceito correto, nenhuma observação nele aí, tá perfeito. 32. Não se admite sigilo em relação ao ato praticado em processo licitatório, esse apenas torna errado, porque pode sim ter o sigilo. Por exemplo, quando a gente estiver lá no orçamento, tal, então não é apenas o sigilo das propostas, o apenas tornou errado. Questão 33. O erro aqui é falar que é dispensável, né? Essa aqui é outra que a gente bateu também do nosso gabarito. Essa aqui a gente também bateu no gabarito, não é licitação dispensável. Aqui é um caso de licitação inexigível. Então essa aqui também, ó, batemos na revisão. Vamos marcando aqui. Essas duas aí estavam na nossa revisão, hein? Show de bola. Agora olha aí. Fala agora de agentes públicos, tal, poderes, rolo e confusão. A 34, o erro dela. Pode marcar aí errado. Pode marcar errado. Essa aqui também estava na nossa revisão, que a gente falou do decreto autônomo. No decreto autônomo não pode ter aumento de despesa, não pode criar, extinguir órgão público. Este é o erro. 35. Falou do poder de polícia. Poder de polícia, a delegação dele é constitucional? É. A questão está um pouco incompleta, parece, meio errada, mas ela perguntou assim, ó, se for delegar o poder de polícia para uma sociedade de economia mista para aplicar multa de trânsito, tá correto? Cara, tá um pouco dúbia, tá? Eu vou analisar com calma se cabe recurso nela ou não, porque a gente delega a fase de sanção e não o poder de polícia, entendeu? Mas dá a impressão que ele quis falar daquela jurisprudência mesmo, que a gente está super batida. Então concordo que ela não ficou muito boa. Depois, a banca vai dar provavelmente que gabarito correto, né? Ela ficou um pouco dúbia. Depois a gente analisa melhor se cabe recurso dela ou não. A 36, gabarito. Olha só, investidor em função de confiança aí. Função pública, né? De livre nomeação e exoneração. Prescinde, dispensa aprovação em concurso? Sim. Sim, a gente também bateu essa aqui na revisão. Carga em comissão em função de confiança é livre nomeação e livre exoneração. Dispensa, ou seja, não precisa de aprovação em concurso. Gabarito correto. Vamos seguir agora para 37. Ó. Segundo o STF, o ato que concede... Opa, peraí que trocou aqui. Segundo o STF, o ato que concede aposentadoria a servidor é um ato complexo. O exo do complexo aí dois órgãos, é igual sexo, dois órgãos que se juntam para praticar o mesmo ato, batemos na contagem regressiva essa também, gabarito correto, esse é justamente aí o melhor exemplo de ato complexo que a gente tem. 38, o erro da 38, a resolução não é esse conceito aqui, esse aqui é um conceito de parecer, e outra, a resolução é um ato normativo, não é um ato enunciativo, tá vendo? Aqui ela falou de conceito de um ato enunciativo, opinião, tal. Então não é resolução. Resolução é um ato normativo. Também estava aqui na nossa revisão que a gente trabalhou as espécies de atos. Responsabilidade civil.
aqui está gabarito correto. Quando a gente fala de danos nucleares e a teoria do risco integral, não tem que comprovar dolo-culpa, nem excludente precisa. Nem excludente precisa. A 40, essa aqui a gente matou na nossa revisão também, ó. O direito de regresso contra o agente público tem que ter conduta, dano e nexo causal, ok? E falou que é prescindível, dispensável dolo-culpa. Mentira. A responsabilidade do agente público é subjetiva. Então tem que comprovar o dolo ou a culpa. Pode colocar errado nessa daí. Agora, constitucional. Questãozinha 41. Falou da eletividade de cargo público. É característica do regime republicano, do princípio republicano? Correto. Show de bola. Res pública, coisa do povo. Ou seja, os nossos governantes são por nós escolhidos, são eleitos. Isso tem a ver com a república. A 42, também gabarito correto. Todas as normas possuem um certo grau de eficácia, nem que seja um grau mínimo, nem que seja aquela eficácia jurídica, aquele efeito negativo que não pode contrariar, mas todas elas têm. Algum grau de eficácia tem. 43. Característica da historicidade dos direitos fundamentais. Fala da concepção de gerações ou dimensões. Correto. A gente não tem lá direito de primeira, segunda e terceira dimensão. É aquela evolução histórica. 44, molezinha, gabarito errado. A gente sabe que partido não pode ter caráter regional, é apenas caráter nacional. Então, gabarito errado. 45 agora, vamos lá, deixa eu arrumar aqui. A iniciativa de projeto de lei pode ser extra-parlamentar, ou seja, de outra autoridade que não é do legislativo? Perfeito, perfeito, 45, gabarito correto. Ó. A gente viu aí que a iniciativa, deixa eu apagar ela só, a iniciativa de lei, ela não é apenas do poder legislativo, tem outras autoridades que têm iniciativa por projeto de lei. Correto, a 46, a 45. A 46 está correta também, tá? A 46 também está correta, porque a responsabilidade do presidente no crime de responsabilidade não tem natureza jurídica penal. É uma infração política administrativa, ele não vai preso aqui. Então ela não tem aquela natureza jurídica penal. 47 do CNJ, gabarito correto também. O CNJ, ele é órgão de controle do Poder Judiciário, pode editar ato normativo e, claro, ver, fiscalizar se estão cumprindo os atos. A 48, gabarito errado. Gabarito errado, o MP tem autonomia dele, não vem o executivo e se mete aqui para falar da proposta orçamentária do MP, tá? É o MP que vai elaborar a própria proposta orçamentária. 49. Essa aqui também ela ficou um pouquinho esquisita, tá? O que é ente subnacional? Ente subnacional são os entes da direta. União, Estado, DF, município. Tá. O município, ele é representado nos órgãos legislativos de caráter nacional, tipo Câmara e Senado? Não. Não, ele não está lá. O município não. A gente tem lá a União, o Estado. Agora, o município não. Então, ela ficou um pouco esquisita. Também um pouco diferente essa, até pelo termo e tal. Mas eles são autônomos, até aqui está ok. Mas é só você pensar. No Congresso não tem representante do município, tem representante dos estados. E a questãozinha 50 para fechar. Falou aí de princípio da publicidade. Falou que a publicidade, basta para atender ela, basta aí que ele não imponha sigilo a documento e que defira pedido de acesso? Não, isso aqui tem tudo a ver também com a transparência. Tem que tornar a informação pública. É mais amplo do que ele está dizendo aqui. Então, a 50 também é gabarito errado, porque o princípio da publicidade não é só não colocar sigilo, não é só deferir pedidos, é dar transparência aos atos. Muito bem? Fechou. Pode vir aqui para mim. Matamos, então, nossa parte de ADM constitucional. Vou dar uma olhadinha com calma se cabe de alguma coisa. Fechou? Já vou passar aqui para o próximo professor continuar a correção. Forte abraço. Até mais. E aí, galera, vamos que vamos aqui fazer análise das questões de administração, gestão de pessoas. Estou aqui com o meu colega Fábio. É a gente tá triste hoje, cara. Cara, pois é, saudações alvinegras, né? Porque somos campeões da Libertadores e do Brasileirão, pô. Pois é, passamos rodo, foi isso, Fábio? Geral. Vamos responder então as questões de administração e gestão de pessoas para você, tá bom? Vamos lá, deixa eu colocar aqui, olha só. Questão 51 aí, Rodrigo. O que é que a gente tem aí, ó? Abordagem estruturalista de origem sociológica surgiu como resposta à rigidez da teoria da burocracia. Pessoal, essa teoria ela veio realmente sintetizar, ela veio como resposta, na verdade, uma crítica a várias teorias, não só a burocracia.
mas também a burocracia, né? Então, gabarito aqui é questão certa. Beleza. Questão certa essa aqui. Vai para a segunda aí? Vamos lá. Bate-bola aí. Vamos lá. O 52 diz assim, as experiências de Hawthorne, né, evidenciaram a prevalência da remuneração como principal fator motivacional para os trabalhadores do chão de fábrica. A gente sabe que não, porque aí fala das relações humanas, fala de relações informais, o gabarito está errado, né? Essa parte da motivação não era o foco dessa teoria. Não. Então vamos lá. A reforma administrativa da década de 1930 visava combater o patrimonialismo vigente por meio da implementação de parâmetros burocráticos. Essa reforma é a reforma do DASP, que aconteceu no governo Getúlio Vargas e buscou implementar o modelo burocrático. Então, o gabarito, questão certa aqui na 53. Beleza, 54 diz assim, a visão do governo como acelerador da economia é típica do empreendedorismo governamental que foi promovido no Brasil pela Constituição Federal de 1988. Não, o item está errado, né? A gente sabe que falar de empreendedorismo governamental vem dentro do modelo gerencial e só nasce com o pendrive. É isso aí, né? Vamos agora, accountability é um critério objetivo para mensurar a transparência de um Estado, o qual evidencia em que medida a administração pública concede publicidade a suas ações. Pessoal, accountability não é um critério objetivo, tá? E ele também não é utilizado para mensurar a transparência. Accountability é a noção de que os agentes públicos, de que, de certa forma, os agentes públicos têm que ser transparentes, sim, têm que ser responsivos ao cidadão. Mas, assim, quando a gente fala de critério de avaliação objetiva, é quando a gente consegue ter, digamos assim, uma forma quantitativa de medir isso, né? Então, assim, opinião aqui, gabarito, questão errada, tá? Gabarito, questão errada, 55. Beleza. 56, ó, no processo administrativo, avaliação de desempenho e alocação de recursos são tarefas típicas da função de organização. Avaliar é função controle, né? Então, aí o item também está errado. Cabe à função de direção promover a motivação dos trabalhadores. Isso aqui a gente falou lá na revisão, né? Sim, Revisão de véspera, isso aqui. Então, gabarito aqui, questão certinha, 57. Vamos para 58, ó. Na administração por objetivos, o foco é direcionado para as finalidades da organização, priorizando-se a eficácia em detrimento da eficiência. A gente acredita que a eficiência também faz parte do processo, né? Não apenas eficácia, portanto, o gabarito é errado. A governança pública comporta, entre outros, parâmetros indicativos da estabilidade política do Brasil. Pessoal, a governança ela engloba vários aspectos, né? Basicamente voltados ali à capacidade do Estado implementar suas políticas públicas, né? A capacidade, de certa forma, de fazer a máquina funcionar. Agora, ela não engloba algo relacionado à estabilidade política do país. Então, isso aqui é gabarito questão errada a 59. Vamos para cá aqui, questão 60. Beleza, 60 diz assim, ó, as técnicas de recrutamento interno se voltam à busca de candidatos cujo desempenho ainda não é conhecido pela organização. Quando se faz um recrutamento interno, na verdade, você está fazendo recrutamento com as pessoas dentro da organização. Então, já se sabe, né, o que acontece, então o item está errado. Vamos lá, questão número 61. A gestão da qualidade total promove práticas de empoderamento com vistas a inserir os colaboradores no planejamento das ações organizacionais. Pessoal, a gestão da qualidade total, ela envolve a todos dentro da organização. Então, claro, envolve práticas de empoderamento, de envolvimento, né, das pessoas e gabarito, então, questão certa na 61. Perfeito. 62, ó. As técnicas de gestão de projetos se aplicam a tarefas rotineiras, continuadas e de alto volume. Não, gestão de projetos se aplica a todos os níveis dentro da organização. Gabarito errado. Rapaz, eu lembro dessa questão, eu falando isso. Exatamente. Na revisão, falando, gente, é uma questão tão besta, e sempre cai questão desse treco. E eu tô percebendo vários pontos que foram vistos, não só na revisão, mas nessa parte final que a gente trabalhou, né? Com certeza. Vamos lá.
A gestão da qualidade envolve ações de planejamento, a exemplo do estabelecimento de requisitos, do controle da qualidade e da melhoria da qualidade. Questão aqui bonitinha, questão gabarito, questão certa. Beleza. A dinâmica de grupo é um método de seleção que permite avaliar a sociabilidade dos candidatos e a sua capacidade de atuar sob pressão. Questãozinha bonitinha também, certa. Certa questão. Vamos para cá, eu acho que é lá pro lado aqui. Vamos Beleza. Lá. Vamos pro próximo aqui, é a... 65. 65, é isso? Isso. 65, vamos lá. As decisões tomadas, tá certo? Eu acho que cortou um pouquinho. Não, tá certinho. É isso mesmo? Porque tem uma questãozinha que fala das questões transversais, 65. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aí? Não, tá 64. A gente precisa pegar a 65, mas ela... Que tem uma gestão aqui. de processo aqui, né? Isso. A gente vai comentar aqui, e de qualquer maneira a galera que está acompanhando sabe mais ou menos que questão. Essa aqui estava falando de processo finalístico. Isso. E aí menciona sendo típicos processos transversais, que é outra classificação de processo. Um processo finalístico ele não precisa ser necessariamente um processo transversal. Por isso aqui, ó, gabarito é questão errada na 65, né? 65, é. A 66, as decisões tomadas no sistema de gestão da qualidade são baseadas em crenças e fatos observados por meio de indicadores. O item 66, certo. Beleza. O planejamento estratégico assemelha-se a um processo de melhoria contínua operacional, que envolve a construção de cenários e a identificação e seleção de alternativas que conduzam aos melhores resultados. Pessoal, essa questão aqui, até a aluna acertou, porque o planejamento estratégico não é um processo de melhoria contínua operacional. Isso aí não faz sentido. Gabarito questão errada. Errada, 68. O primeiro passo para a construção do planejamento estratégico é a definição de missão da organização. Veja só, nós discutimos aqui essa questão. A gente sabe que tem vários autores que pensam de forma diferente com relação a esse primeiro passo. Então, é uma questão que nós consideramos correta, a banca vai considerar correta, mas ela cabe sim um recurso, né? Cabe recurso por... não tem consenso na literatura. Então, existem autores que têm, várias classificações diferentes do qual é o primeiro passo. Então, a gente acha que a banca vai cravar correto, mas cabe recurso para todo mundo aqui pedindo anulação. Vamos lá, a próxima é 69. A 69. A organização formal é representada por meio do organograma, a partir do qual é possível visualizar o desenho que demonstra a estrutura organizacional, os cargos, as funções, as áreas ou departamentos em seus respectivos níveis hierárquicos. Bonitinha essa aqui. Questão certa. Beleza, 70. O controle, considerado a segunda função no processo administrativo, aí a gente já entende que PODC, a função não é o segundo, já elimina, o item está errado. Errada. Vamos lá, se cabe para descer, beleza. 71. No âmbito do empreendedorismo governamental, governo catalisador é aquele que cria mecanismos de competição dentro das organizações públicas e entre organizações públicas e privadas, a fim de fomentar a transformação de uma organização pública burocrática em uma organização pública racional e eficaz. Pessoal, aqui ele pegou a classificação lá do livro do Osborne e do Gabler, mas ele inverteu. Governo catalisador não significa isso. Isso aqui é o governo competitivo. Então aqui, ó, é gabarito errada. Gabarito questão errada. Beleza, vamos para a questão 72, né? São considerados exemplos de empreendedorismo governamental, o orçamento participativo e os laboratórios de inovação. Questão certinha. Vamos lá. Em um modelo de gestão para resultados, devem ser consideradas múltiplas dimensões de esforço, tais como processos, recursos, estruturas, sistemas informacionais e pessoas, as quais devem ser alinhadas aos resultados esperados. E aqui, para a gente, é gabarito questão errada, porque recurso e estrutura não é dimensão de esforço, por exemplo. Tá? Então, gabarito questão errada, vamos para a 74. 74. 74 diz assim, a gestão para resultados no setor público enfoca os processos utilizados e as metas ligadas a eles, como, por exemplo, as orçamentárias. Nesse caso, os resultados para os cidadãos, embora não estejam no foco, são considerados consequências automáticas de uma boa gestão. É lógico que o resultado para o cidadão está no foco. 74, item errado.
Vamos 7.5. A excelência nos serviços públicos implica a atenção prioritária ao cidadão e à sociedade, considerada a sua condição de usuários dos serviços públicos, bem como de destinatários das ações resultantes do poder de Estado exercido pelas organizações públicas. Aqui é questão certinha, bonitinha. Vamos aqui para o lado, vamos lá. 7.6. 7.6, diz assim, ó. Na administração pública, a sustentabilidade se manifesta, entre outras ações, na promoção da eficiência energética, na gestão adequada dos recursos e na destinação correta dos resíduos, item certo. 77. O paradigma do cliente impacta de forma semelhante às organizações do setor público e as do setor privado, na medida em que os indivíduos são percebidos como pessoas físicas à procura da satisfação dos seus interesses particulares. Pessoal, a gente acredita que essa aqui vai vir questão certa, principalmente pelo que ele citou ali. As pessoas, cada um tem suas necessidades, precisa satisfazer seus interesses, seus problemas, né? Então, gabarito, questão certa. Beleza. 7.8. Tanto as entidades privadas quanto as públicas utilizam técnicas administrativas como planejamento, organização, direção e controle para a consecução de seus objetivos organizacionais. Sim, são convergências entre a administração pública e privada, tá? Essa é a parte da administração pública, né? E aí a parte de gestão de pessoas está a partir da questão 93. Vamos lá. Bora lá então corrigir agora as questõezinhas de gestão de contratos. Ó, vem comigo, vamos lá para a questãozinha 79. A contratação de terceiro exime a responsabilidade do fiscal? Claro que não. Quando contrata um terceiro, a responsabilidade continua sendo aí do fiscal pela fiscalização. Ele não está contratando alguém para sair fora. Então, gabarito errado. Desse caso aí, essa aqui a gente trabalhou na revisão também, tá? A responsabilidade do fiscal não é livrada porque tem um terceiro ali. Questão 80. Serviços contínuos em regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Somente o contratado é legalmente responsável pelos encargos? Não, pô, essa aqui, deixa eu analisar, ele falou sem regime de dedicação de mão de obra. Opa, se fosse em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, é o caso da Dona Maria que a gente falou na revisão, tá? Mas aqui é sem, ó, tem um S. Nesse caso aí, somente o contratado é responsável? Sim. Só ele responde. Se fosse em regime de dedicação exclusiva, aí a administração responderia também. 81. Para execução do contrato, é permitido ao contratado subcontratar parte do serviço? Ah, cara, ó, dá um pouco de discussão, tá? É permitido. A gente vai colocar aqui como correto, porque é o seguinte, é permitido? É permitido, desde que a administração, ela autorize ele. Então ficou um pouco vaga, tá? Ficou um pouco vaga. Depois a gente analisa com calma se dá para tentar recorrer ou não. Acho um pouco difícil, porque ele falou de forma genérica. É permitido? É. Se a administração autorizar, é permitido. Então, como ela deixou meio aberto, vamos colocar aí correto. 82. Considere que no curso de determinado contrato, a administração se recusou a emitir decisão sobre reclamação relacionada à sua execução, sob a alegação de ser meramente protelatória. Nessa situação, agiu em desconformidade? Não. Ela agiu em conformidade com a lei. Porque quando for protelatória, ela não tem que ficar dando decisão, não. Tá vendo que a pessoa entrou lá com algum pedido só para poder enrolar. Então, gabarito errado. 83. Suspensão do contrato de cronograma é prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente. Anotaram tais circunstâncias por simples apostila? Maravilha, mais uma que estava na nossa revisão, hein? A prorrogação é automática e é por simples apostila. Então até aqui, ó, caraca, já foram 4 questões aí na nossa revisão. Vamos lá para 84. O preposto deverá anotar em registro próprio. Opa, aqui tem uma pegadinha, não é o preposto, é o fiscal que vai fazer essas anotações, tá? Em registro próprio, gabarito errado. 85. O fiscal do contrato tem que informar seus superiores as medidas convenientes para execução apenas quando houver dúvida jurídica. Errado é qualquer situação que fuja da sua competência, da sua aí, né, da cima do que ele poderia decidir. Então não é apenas dúvida jurídica não, gabarito errado. 85. O fiscal do contrato vai receber definitivamente? Mentira, ele recebe de forma provisória. Também estava na nossa revisão essa daqui, pode marcar. Gabarito errado, recebimento provisório e definitivo. Batemos essa aí também na revisão. 87. O preposto da contratada, que tem que ser aceito pela administração, tem que permanecer no local?
Show de bola. A gente também bateu essa daqui do preposto. Essa aí também estava na veia na nossa revisão. O preposto é alguém que representa a contratada, tem que ser aceito pela administração para ficar lá. 88. Nos contratos de prestação de serviço contínuo, agora sim, ó, com o regime de dedicação de mão exclusiva de obra, o contratado poderá fiscalizar a distribuição dos recursos humanos alocados? Claro que pode. Ele pode alocar, mas não o seu controle e supervisão? Errado. Controle e a supervisão também. Controle e a supervisão também. Copiou, colou o padrão que a banca faz aí, né? Bora pro 89? Bora, professor. Bora pro 89. Vem cá comigo, ó. É direito do fiscal do contrato, durante a execução, ser auxiliado pelos órgãos de assessoramento de controle interno? Sim, é um direito que ele tem. Isso aqui a gente bateu na revisão também. O fiscal ele pode sim ter esse auxílio, tanto de órgão de assessoramento jurídico como de controle interno. Gabarito correto. 90. A obrigação do contratado de comprovar o cumprimento. Aqui eu senti cutucada. Aqui foi o CESP cutucando para a FGV, ó. Cutucando, né? Porque foi o caso que a gente falou até na revisão. Que a gente falou, o CESP vai dar uma indireta para a FGV. Ó. Comprovar o cumprimento da reserva de vagas previstos em lei? Esgota-se a cada prorrogação? Não, cara. Tem que ser mantido durante toda a execução do contrato. É a regrinha que a gente falou lá. Foi por isso que a FGV perdeu o contrato. Tem que manter essa aqui, a reserva durante toda a execução. A 91 falou que não é cabível a aplicação de penalidade ao contratado que deixou de entregar a documentação? Claro que é. A gente viu que sim, que essa é uma das situações que ele pode ser punido. Inclusive, a gente falou na revisão dessa, a gente bateu essa aqui na revisão também, falou que o caso de penalidade que ele sofreria, estava no materialzinho, estava no jornal de dicas, tudo, seria ali o impedimento de listar e contratar. Essa aqui a gente acertou ela em vários lugares, hein? E a 92, para fechar minha parte. É lícito a administração pública aplicar ao contratado a sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar junto com multa? Caraca, arrebentamos na revisão, hein, cara? A gente viu que a multa é a única penalidade que pode ser cumulada com as demais. Gabarito correto. Arrebentamos na revisão, então. A gente pegou ó, muita questãozinha nessa prova de gestão de contratos, estava na nossa revisão. É isso aí, cara. Só colar aqui com a gente do Esquadrão que a gente vai te ajudar a colocar teu nome no concurso dos seus sonhos. Valeu, forte abraço, tamo junto, até mais. Vamos dar uma pulada lá para a questão 93, a gente já vê com vocês a partir da 93. Perfeito, vamos lá. Vamos nessa. 93. A função precípua de um órgão de recursos humanos envolve subprocessos como atração, retenção, desenvolvimento e monitoramento de pessoas. A implementação de políticas de diversidade, acessibilidade ou mesmo de aculturamento das pessoas no ambiente de trabalho é de responsabilidade da alta gestão e não do órgão de recursos humanos. Pessoal, a implementação é responsabilidade do órgão de recursos humanos, pelo menos também, tá? Então aqui, gabarito é questão errada. Errada. 94. A importância de um órgão de gestão de pessoas não se restringe à atração e à retenção de talentos, sendo sua contribuição ainda mais efetiva na resolução das questões cotidianas relativas ao comportamento do indivíduo no trabalho, ao alcance de metas e aos relacionamentos no âmbito das equipes de trabalho. Questão redondinha, bonitinha, certa. Vamos lá, 95. De acordo com os princípios da abordagem contingencial da administração, não existe uma forma única e ideal de gerir pessoas, sendo necessário adaptar as práticas a cada contexto organizacional. Também questão bonitinha é isso aí, não tem uma forma só de você... Isso, voltou minha canetinha? Não, aqui, ó. Agora voltou. Pronto. A canetinha estava 3-0 aqui na gente. Gabarito, questão certa. Certa. Vamos para 96, né? Ele fala de qualidade de vida. Não. Ó. A 96 fala assim, a qualidade de vida no trabalho diz respeito tão somente às condições físicas do ambiente laboral. Você sabe que essa questão ele vai dizer que fala somente das condições físicas, mas não. Falou de qualidade de vida no trabalho, a gente leva em consideração também o aspecto psicológico, equilíbrio emocional, enfim, o item errado. Vamos lá para a próxima aqui, 97. Relações de trabalho baseadas na confiança mútua entre colaboradores e gestores tendem a promover um ambiente organizacional mais produtivo. Essa aqui não precisava nem ter estudado, né, cara? É verdade, o item tá certinho. Gabarito, questão certa, muito bonita. 98, a liderança transformacional, essa é pegadinha clássica, cara. Enfatiza a motivação dos colaboradores por meio de recompensas financeiras. Aí ele tá misturando com o conceito de transacional, o item está
Errado. Errado, o aluno acertou aqui, gabarito de questão errada. Vamos lá, vamos ver se a gente tem mais aqui. Tem. Vamos lá para 99, né? Em vez de focalizar o impacto da mudança sobre o comportamento humano nas organizações, a gestão da mudança tem como foco a implementação de novas tecnologias. Não existe essa restrição, não, pessoal. Você pode também ter como foco de mudança mudar o comportamento ali das pessoas. Então, o gabarito aqui é questão errada. Questão errada aqui é 99. Beleza, questão 100, ó, competências interpessoais são essenciais para o estabelecimento da liderança eficaz, pois promovem comunicação eficiente e relacionamentos sólidos. O item está corretinho. Vamos para 101 aqui. O gerenciamento de conflitos nas organizações deve ser realizado por meio de intervenções formais, como mediação e arbitragem, já que intervenções informais ou abordagens diretas não costumam produzir efeitos. Pessoal, negativo, você pode usar as duas abordagens, né? A formal e a informal. Então, aqui, gabarito questão errada. Questão 102, uma vantagem da análise de cargos é facilitar o mapeamento das lacunas de competências. Isso mesmo, né? Competências ligadas à análise dos servidores, possibilitando o levantamento de necessidades para subsidiar o planejamento e execução de ações de capacitação e desenvolvimento. O item está certo. Falou em análise, lembra do chá, competência. Vamos lá. A remuneração variável é uma prática comum na administração pública, utilizada para incentivar o desempenho excepcional e a produtividade dos servidores. De gabarito questão errada, né? A remuneração variável ainda é pouco utilizada. E quando utilizada, ela normalmente é utilizada de forma mais ou menos linear. Assim, acaba a gente não fazendo esse alinhamento entre o que seria a remuneração com o desempenho do indivíduo, do servidor. Então, gabarito questão errada. Beleza. 104, ó, após entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo efetivo ficará sujeito a estágio probatório. Tudo bem. Durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo. Certinho. Questão certa. Perfeito essa aqui. Modelos de trabalho mais rígidos, focados nas tarefas e associados a controles mais rigorosos da força de trabalho, estão entre as principais tendências da gestão de pessoas no contexto de organizações públicas. Pessoal, negativo. Essa é a visão antiga, né? Então, a tendência é fazer o contrário do que a questão está falando aqui, por isso o gabarito é questão errada. Beleza. E a 106, ó, recrutamento externo apresenta como vantagem a possibilidade de atrair novas competências, é isso mesmo, estou trazendo gente de fora, experiências para os quadros governamentais, causando o denominado processo de oxigenação da força de trabalho. O item está certinho. É isso, né, Renan? É isso aí, gente. Temos aí, então, essas questões aí para você que fez a prova de analista, uma questão mais, prova mais objetiva, com o que a gente realmente esperava, né? Pois é uma prova redondinha, nada de mais a falar, mais fácil até do que a prova de técnico, né? Então, a gente não estou prevendo nenhuma surpresa nesse gabarito aí que vier. E é isso, espero que vocês tenham ido bem, né? Fica aqui o nosso abraço aí para vocês e sucesso. É isso aí. Forte abraço, pessoal. Valeu. Valeu, galera. Opa, beleza. Ó, você então que fez a prova de analista, o AJA, nós vamos agora fazer o gabarito aqui da prova de orçamento, né? Uma prova que veio pesadinha, 14 itens, né, da tua prova, cerca de 20% aí da prova, na verdade 20% da prova de 70, né? Então, veio com um peso relevante e vieram questões bem rebuscadas, né? O pessoal reclamou muito, mas vamos ver aqui o que nós consideramos com relação a essa prova de orçamento, tá bom? Deixa eu colocar na tela para você, ó. Tá aí, vamos lá, questãozinha 107. Questãozinha 107 diz assim: os bens mistos ou meritórios, por sua limitada utilidade social, devem ser fornecidos exclusivamente pelo setor privado. O item aqui já é considerado errado. Por quê? O bem misto ou meritório é um bem que é oferecido tanto pelo setor público quanto o setor privado. Exemplo, saúde e educação. Então, o item está errado. Questão 108. O orçamento público, como ferramenta de estabilização econômica, impacta a economia por meio da escala das despesas governamentais, incluindo-se os gastos decorrentes do salário dos servidores públicos, assim como por meio da interação entre a arrecadação tributária e a renda nacional. Itemzinho certo, porque aqui ele está usando
as contas públicas como o que a gente chama de política fiscal na economia. Então, gabarito aí da questão 108, certo. 109. Alguns bens disponibilizados pelo poder público, como certas vias de acesso, são consideradas externalidades negativas, gerando-se impactos econômicos e sociais diferenciados. Quando o governo ele disponibiliza ali bens, ele está ali exatamente fazendo a função alocativa. A função alocativa de disponibilizar os bens, os serviços, né? Externalidade negativa é uma coisa que acontece fora da disponibilização de bens e serviços, então o item 109 é um item considerado errado. 110. A deficiência da iniciativa privada em prover bens e serviços de forma eficiente e justa, evidenciada pelas falhas de mercado de informação, justifica a intervenção estatal na economia com o objetivo de assegurar a correção de desequilíbrios. Essa questão 110, ela está certinha. Vamos para frente, ó. Questão 111. O orçamento público pode ser compreendido como um plano das realizações da administração pública, o que destaca o seu papel como instrumento de gestão pública. Item certo, beleza. Vamos para a questão 112. Originada a partir da descentralização administrativa causada pelo surgimento das entidades da administração indireta, como as autarquias, a coexistência de vários orçamentos autônomos que, no entanto, podem ser vistos de forma consolidada, provocou a evolução do princípio da totalidade para o princípio da unidade. Na realidade, o princípio da unidade já é o princípio da totalidade. Ele está previsto lá no artigo 2º da Lei 4.320. Então, não houve aqui uma situação de evolução, né? Na realidade, o princípio da unidade, da totalidade, ele é trazido desde a Lei 4.320 de 64 e a criação das autarquias veio com a lógica do Decreto-Lei número 267, veio depois. Então, vamos considerar esse item como errado. 113. Ao estabelecer que a lei orçamentária inclua todas as receitas, inclusive aquela proveniente de operações de crédito autorizada em lei, consagra-se o princípio da universalidade. O item está certo. Trabalhamos pontos de princípios nas nossas aulas. É importante você lembrar dessas palavrinhas, ó. Apesar de infringir a concepção do princípio da não afetação da receita, ó, artigo 67, inciso 4º, a destinação específica da receita de contribuições, nada a ver aqui, ó, com contribuições, porque o princípio da não afetação trata da ideia de não destinar a receita ali específica de imposto. Então, a 114, ela é um item errado. 115, o orçamento que estima a receita e autoriza os tetos de despesas define a sua natureza contábil e financeira. O item está certinho, certinho. Vamos para 116. Conforme a Constituição Federal de 88, o projeto de lei orçamentária deve ser acompanhado de um demonstrativo detalhado que apresente os impactos regionais das medidas de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios financeiros, tributários e creditícios. Sim, a Lei de Responsabilidade Fiscal diz que nós temos que trazer realmente ali o que chamamos de renúncia de receitas através de um relatório de impacto orçamentário financeiro. Então, o item está correto. Vamos para a questão 117. O PPA deve estabelecer as metas de médio e longo prazo. Opa, médio prazo, né? Para a política fiscal em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública, que já é um conceito LDO. O item 117, portanto, é um item errado. 118. A Lei de Responsabilidade Fiscal ampliou as atribuições da LDO ao incumbir-lhe de disciplinar temas como equilíbrio de despesas e receitas, metas e riscos fiscais, limitação de empenho e controle de custos. Sim, está no artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Deixa eu pegar só a borrachinha, eu coloquei errado, mas o item está certo, certinho, tá? Certo. Vamos para 119, né? O anexo de metas fiscais é peça integrante da LOA e nele deve ser descrita as metas anuais para as receitas e despesas correntes de capital e valores correntes e constantes. Anexo de meta fiscal é peça da LDO e não da LOA. O item está errado. 120. Os planos e programas regionais e setoriais previstos na Constituição de 88 devem ser elaborados em consonância com a LOA. Não, devem ser elaborados em consonância com o PPA. Gabarito está errado. Bom, essas são as nossas considerações com relação ao orçamento público, tá? Espero que você tenha feito aí uma excelente prova e vamos em frente, né? Forte abraço, até a próxima, valeu!